Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, porque nós vamos perceber que Mateus, ele tem uma ordem, ele tem uma sequência. Quando nós vamos ler as Escrituras, é muito importante que você tenha uma visão do todo. E os primeiros 4 capítulos de Mateus, você vai ver desde a genealogia até os primeiros capítulos, vem apresentando Jesus como o Messias prometido de Deus para os judeus. Por isso, presta atenção, que a genealogia que começa em Mateus é diferente, por exemplo, da genealogia que começa em Lucas. Por quê? Porque em Mateus ele está escrevendo especificamente para os judeus. Por isso que a genealogia de Mateus começa com Abraão. Por quê? Porque é a partir de Abraão que passa a existir um povo chamado um povo hebreu. Já em Lucas é uma carta que visa apresentar Jesus como Salvador, o Messias de todos os homens. Por isso que a genealogia de Lucas começa a partir de Adão e não a partir de Abraão. Então é muito interessante você olhar o todo e perceber a construção do texto, para que você não deixe escapar nenhuma verdade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Então os primeiros 4 capítulos, Mateus visa apresentar Jesus como o Messias prometido ao povo de Israel. A partir do capítulo 5, começa o maior sermão de Jesus no seu ministério, uma das mensagens mais lindas e poderosas de toda a Bíblia, conhecida como o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Muitas vezes nós pensamos no Sermão do Monte só como as bem-aventuranças. Não, mas as bem-aventuranças é como se fosse a introdução do sermão. Então ele vai trabalhar durante esses capítulos o Sermão do Monte, que fala sobre os princípios desse rei. Então ele é apresentado nos primeiros capítulos como o rei do reino. Depois, no Sermão do Monte, ele vai falar como que é a vida nesse reino. Qual que é o tipo de gente desse reino? Como eles vivem, o que eles pensam, como eles são, qual o seu propósito. Então o Sermão do Monte é maravilhoso, porque vai falar que esse tipo de gente é manso, é humilde, vai falar como o povo do reino de Deus pensa casamento, família, negócio, órfão, estrangeiro, tudo. Então o Sermão do Monte é um sermão completo, muito poderoso, que você precisa estudar, você precisa prestar atenção nessas palavras maravilhosas de Jesus, porque vão inspirar a nossa vida. E a partir do capítulo 8, olha o que acontece. Mateus capítulo 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Isso aqui eu acho maravilhoso. Imagine que eles ficaram um bom tempo ouvindo Jesus falar. E quando ele desceu do monte, havia ali muita gente esperando por ele. E o que havia ali é muita necessidade. Eu imagino que é isso que acontece conosco todas as segundas-feiras, né? Porque é maravilhoso estarmos aqui. É maravilhoso celebrarmos ao Senhor, é maravilhoso ouvirmos as palavras, é maravilhoso sermos edificados pelos testemunhos, mas como se toda segunda-feira nós tivéssemos que descer do monte. É como se toda segunda-feira nós tivéssemos que deparar com a realidade do mundo, com a dor, com as doenças, com as dificuldades, com os conflitos. E é maravilhoso essa mensagem, porque ela vai falar que esse reino não é apenas um reino em palavras, não é apenas um reino que tem discursos, é um reino que a hora que desce do monte, ele tem poder para atuar em toda circunstância. Aleluia. Eu vou falar de novo, porque acho que os irmãos não entenderam. Ele fica durante alguns capítulos falando sobre como é, ensinando, ministrando, mas quando ele desce, ele mostra que esse reino não consiste apenas em palavras, mas em demonstração de espírito e poder. Um poder que tem capacidade de intervir, de atuar, de mudar, de transformar toda e qualquer realidade. Estamos juntos? E esse poder opera em nós, querido. E aí o que eu quero compartilhar com você no nosso primeiro ponto, se você está acompanhando aí com o seu esboço, o poder de Jesus, ele me fortalece para amar a todos com compaixão e empatia. Esse poder de Deus que nos fortalece, esse poder de Deus que nos dá capacidade de atuar nesse cenário da vida. É um poder de Deus que atua por meio do amor.
Um amor que se demonstra por meio da compaixão e da empatia. A primeira situação que Jesus vai encontrar quando ele desce do Sermão do Monte, quando ele sai do teórico para o prático, é lidar com a realidade da lepra. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando você vê a Bíblia como um todo, você não vai ver apenas um leproso, você vai ver que ele está escrevendo a judeus, e dentro da cultura judaica há uma tradição, e dentro da tradição judaica, a lepra tem um significado diferenciado. Levíticos capítulo 13 vai associar a lepra com a condição pecaminosa do homem. Não é apenas algo superficial, mas é algo que fala de um adoecer profundo, contagioso, que contamina, que provoca isolamento. Não sei se você sabia, mas havia uma tradição dentro da cultura judaica, em que quando houvesse um leproso passando pela rua, eles deveriam gritar: imundo, 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 para que as pessoas se afastassem dele. A lepra fala da condição da natureza pecaminosa. O nada que Jesus faz é por acaso, nada que Jesus faz é aleatório. E quando ele desce do Sermão do Monte, a primeira experiência prática é lidar com a condição e a natureza do pecado. Estão entendendo? Nós estamos num ambiente seguro, estamos num ambiente protegido pelos irmãos, pela graça, mas amanhã a primeira coisa que você vai ter que enfrentar é um ambiente hostil, agressivo, cruel, desrespeitoso, afrontador da natureza e da condição do pecado, querido. Qual vai ser a nossa postura? Porque a chave que Jesus vai usar para vencer a lepra, para vencer essa condição pecaminosa, é o amor. É um amor compassivo. Olha o que acontece aqui. Aqui está dizendo que um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus então estendeu a mão e tocou nele. Você sabe o que significa isso? Isso aqui era algo impossível de alguém fazer. Primeiro, era deixar um leproso se aproximar. Ninguém fazia isso. Segundo, estender a mão a ele. Ninguém fazia isso. Terceiro, tocar nele. Ninguém fazia isso. Olha o que Jesus vem quebrando paradigmas. Estão entendendo? Vem trazendo um novo olhar para o ser humano. Precisamos entender que Jesus não veio apenas como homem para nos salvar de uma condenação eterna. Ele veio como homem para nos ensinar a ser humanos de novo, a humanizar o nosso olhar, a entender a diferença daquilo que o homem se tornou, daquilo que o homem foi criado para ser. Eu não posso definir o ser humano por aquilo que eu vejo que ele se tornou. Eu tenho que olhar para o ser humano e dizer: não é isso que ele foi criado para ser. E eu tenho que estender a mão a ele para trazê-lo de volta àquilo que ele foi criado para ser, e não defini-lo por aquilo que ele se tornou. Nós não podemos dar ao homem como perdido por causa do que ele se tornou, mas dar uma oportunidade de ser salvo para voltar a ser aquilo que ele foi criado para ser. Aleluia! E a única coisa que vai tornar isso possível, queridos, é o amor compassivo. O que é a compaixão? Eu defino compaixão como o amor que dói. O amor que só é amor em nós quando sentimos a dor do outro. Quando eu consigo me identificar com a dor do outro, com a condição do outro, com a situação do outro. É um amor que movimenta, é um amor que mobiliza, é um amor que não nos deixa em paz. Eu gosto da narrativa de Marcos. Interessante que nós temos ali Marcos, Lucas, Mateus, homens que escrevem sobre as mesmas histórias, só que por perspectivas diferentes. E Marcos conta um detalhe que Mateus não conta. E ele diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 40: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiserdes, pode purificar-me. Até aí está igual, mas agora tem uma diferença. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe, e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra e ele ficou limpo. A Bíblia fala que Jesus ficou
profundamente compadecido. Por isso que a compaixão é o amor que te leva ao outro, a estender a mão e tocar. Estão entendendo? A compaixão é o amor que te leva ao outro. O que acontece? O maior problema que existe hoje nos nossos dias é a indiferença. É o receio de ir, porque eu sei que se eu for, eu vou ver. Se eu ver, eu vou sentir. Se eu sentir, eu vou ter que tocar. Então eu prefiro não ir. E às vezes é melhor ficar de longe. E ter discurso na internet. Ter opinião sobre tudo. Mas eu não estou tocando nada. Todo mundo tem uma opinião sobre o aborto, mas quantas meninas dessa você já tocou? Para dizer, filha, não faz isso. Se você não quiser, é daqui que eu cuido. Estão entendendo? Esse é o poder da igreja, querido. Não é o poder ideológico, político, demagógico, religioso. É o amor que sente. É o Deus que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se homem. Ele veio, desde o princípio é Deus que vem ao homem, movido por um amor sem medida. Que Deus nos ajude, a entender que muitos dos milagres que Jesus fez, foi movido por um poder, sim, mas esse poder era ativado. Sabe quando você ativa um poder? É ativado pela compaixão. Muitos milagres que Jesus fez é que nós lemos e às vezes não prestamos atenção. Você vai perceber que antes do milagre, Ele se compadece. Por quê? Porque Deus é assim. Moisés, quando está ali diante da glória do Senhor que vem sobre ele, ele declara em Êxodo 34:6, Moisés declara, Deus é compassivo e clemente, cheio de compaixão e misericórdia, disposição em perdoar. Nós oramos para que Deus levante no nosso meio uma igreja compassiva e não uma igreja complacente. Complacente é aquele que vê e não faz nada. Compassiva é aquele que vê, vai até lá, sente, não resiste, toca e quando toca transforma. Aleluia! Ezequiel teve uma visão de um rio de vida que saía de dentro de um templo e onde ele passava, o que estava morto começava a viver. Aquilo que você toca começa a florescer. Uau! Porque é o poder do amor, querido. É o poder da compaixão. Essa é a grande revolução. Foi assim que Jesus pegou todo o discurso do Sermão do Monte e encarnou ele em realidade. Tocando quem ninguém queria tocar. Falando com quem ninguém queria falar. Deixando se aproximar dele pessoas que ninguém queria se aproximar. Quantos sabem o que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo, que deu o seu, para que não, mas tenha. Uau, que lindo. E o 17? O 17 fala que ele não veio para que o mundo fosse julgado, mas para que o mundo fosse salvo. Estão entendendo? Ele veio estender a mão, querido. Para quê? Para dizer para essas pessoas, volta para casa. Você tem um pai. Você se tornou isso por causa de todo o mal, de toda a condição de pecado que afetou sua vida, mas você não foi criado para ser isso. Não é lindo isso? Muda ou não muda? Nós não somos deuses para definir o destino das pessoas. Mas nós somos mensageiros que podem dizer para as pessoas que Deus tem um destino para elas. Uma casa bem grande, para muitos filhos. Para que eles voltem a ser o que eles foram criados para ser. Lindos como Jesus. A imagem e a semelhança de Deus. Isso faz sentido para você? A nossa oração é para que Deus levante aqui homens mobilizadores.
A compaixão é sentir a dor de, e a compaixão te obriga a fazer alguma coisa. Estão entendendo? Você vai enfiar do carro e você vai fazer alguma coisa. É assim a vida, queridos. Quando nós começamos a ter compaixão, a ser uma igreja que tem um amor que leva ao próximo, nós não conseguimos assistir os noticiários e ver a mídia intencionalmente banalizar o sofrimento humano. Nós temos que voltar a ser sensíveis à dor e ao sofrimento. E não só isso. Olha o que Jesus faz em Mateus 9,36, é um dos textos mais lindos, que diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Percebe? Ele olha para a multidão e ele não vê multidão, ele vê gente. Porque ele consegue ter um olhar que discerne o tipo de sofrimento diferente de cada um. Ele vê que existem pessoas aflitas, aflição é uma coisa. Ele vê que existem pessoas cansadas e exaustas, é outra coisa. Ele vê que existem pessoas desorientadas como sem pastor, é outra coisa. Gente desorientada é um tipo de dor, gente cansada é outro tipo de dor, gente aflita é um outro tipo de dor. E ele consegue olhar para uma multidão como essa e perceber a dor de cada um. Uau! E vira para os seus discípulos e fala assim: a gente precisa de mais gente. Deus está dizendo para nós: vocês não estão vendo? Se estão vendo, não estão sentindo? Se estão sentindo, não vão estender a mão? A nossa oração é para que o mundo, para que essa cidade não associe a nossa igreja com um dedo estendido, mas associe essa comunidade de fé com uma mão estendida. Estão entendendo? Que não associe a nossa vida em comunidade com um dedo apontado para o seu erro, mas com uma mão estendida, como uma resposta à ajuda, a apoio, a acolhimento, à salvação. A compaixão era o que movia a vida de Jesus. Eu me lembro que tem um texto em Marcos que fala que ele se compadeceu e passou-lhes a ensinar muitas coisas. Então o poder de Deus fazia com que ele curasse, movido pela compaixão, mobilizasse mais trabalhadores, movido pela compaixão, até ensinar. A minha oração tem sido: Deus, eu quero ensinar como Jesus ensinava, como compaixão. O meu compromisso não é apenas com o conteúdo teológico, mas com o que cada um dos irmãos está vivendo, e ter uma palavra que possa ser uma resposta para o que cada um dos nossos irmãos está vivendo. Estão entendendo, queridos? Que Deus nos ajude. Esse poder de Jesus me fortalece para desenvolver uma fé humilde e generosa. O texto aqui vai falar que Jesus encara agora uma outra situação diferente, porque aqui ele não está falando mais de um leproso, não está falando mais de uma condição de pecado, mas ele está falando agora de um homem gentil, de um homem que não era judeu. Olha que interessante. E isso acontece poucas vezes. Apenas 2 milagres de Jesus de cura acontecem com pessoas que não são hebreias, do povo judeu, que é esse centurião romano e a filha da Cirofenícia. E tem muita coisa em comum entre esses dois casos. Presta atenção nisso. Tem muita lição aqui nesse ponto, que diz: respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Na narrativa de Lucas, acrescenta aqui uma informação: porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: diga a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O que nós vamos encontrar aqui, querido, é algo para nos fazer pensar. Que tanto o bom samaritano, como Cornélio, como esse centurião, como a Cirofenícia, parece que eles tinham um coração mais humilde e quebrantado do que os religiosos que foram relatados nos seus contextos. No contexto do bom samaritano, tinha um religioso, mas quem tinha um coração mais humilde e quebrantado, que se compadeceu daquele que estava aflito, foi o samaritano e não o religioso.
Ele entende um princípio espiritual melhor do que o povo de Israel. Ele fala: em Israel não encontrei um homem que entendesse de princípios espirituais como esse. Ele não era cristão, não era judeu, não conhecia a Torá, mas ele tinha um coração sensível, humilde. Muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado, para que a nossa fé cristã não gere em nós a sensação de que nós somos melhores que o outro. Esse tipo de santificação que faz você se sentir melhor com você mesmo e com o outro, não é santificação de verdade. Porque a verdadeira santificação é aquela em que você sabe que só é santificado quando se relaciona com Deus que é santo. Então a sua santidade não tem a ver com você, mas tem a ver com o Deus santo que você se relaciona. Não é mérito nosso, é todo dele. Não é mesmo? Então olha que lindo isso daqui. Esse homem, ele vai nos chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, que esse homem, ele era um gentil. Estamos juntos? E ele entendeu de um princípio aqui, que nós chamamos de um princípio de autoridade espiritual. Porque uma coisa é você ter poder e outra coisa é você ter autoridade. Cuidado, não confunda. Tem muita gente hoje que tem poder, mas não significa que ela tenha autoridade. E aí você pega ali um texto isolado de Paulo para atribuir autoridade a todo mundo que tem poder. Cuidado. Porque autoridade só Deus tem, única e absolutamente. Poder, qualquer um pode usurpar e tomar para si, mas autoridade só Deus dá, ao ponto do próprio Filho dizer: toda autoridade me foi, porque a autoridade é dada. Poder, na queda, foi usurpado. Porque eu posso ter dinheiro, conhecimento, habilidades, e tudo isso se transformou na sociedade signos de poder. Um exemplo: você pode ter poder monetário para comprar um carro, sim ou não? Mas alguém tem que te dar habilidade, habilitação, autoridade para dirigi-lo. Você pode ter poder, mas não quer dizer que tem autoridade, liberação, autorização de Deus para usar o poder que tem. Se eu uso o poder que tenho sem autorização de Deus, esse poder é ilegítimo, é ilegal. Esse homem entende o princípio. E ele fala: mesmo que a fé dele seja humilde e generosa, presta atenção, ele não se apega à sua generosidade para ter que exigir que Deus faça algo por ele. Porque tem gente que acha que o dízimo é como se fosse um plano de saúde, que o dízimo é como se fosse um seguro de vida. Porque aí quando eu tenho necessidade, eu vou dizer: eu dou o dízimo e a igreja tem a obrigação de fazer alguma coisa. É uma mentalidade equivocada sobre princípios. Esse homem aqui entendeu o princípio. Por quê? Ele diz: eu sou generoso, eu construí a sinagoga de vocês, eu simpatizo com o povo hebreu, mas eu não me apego à minha generosidade para exigir que você faça alguma coisa. Estão entendendo? Até parece aqui, lendo Lucas, que os irmãos estavam dizendo: Jesus, vai lá que ele merece, ele é bom. É como se fosse assim: não, ele é da política, ele ajuda a gente. Porque ele era uma autoridade no império. Mas parece que o próprio homem tinha consciência de que, mesmo sendo generoso, mesmo favorecendo o povo de Deus, ele não podia se apegar a isso para exigir que Deus fizesse algo para ele. E ele diz: eu não sou digno que você entre na minha casa. Uau! Mas presta atenção no que ele fala: eu dou ordens aos meus soldados para que eles vá, ele vai, venha, ele vem. Então, eu creio que você, com uma só palavra, sem precisar ir na minha casa, você vai falar e ele vai ser curado. Uau! Mas qual que é a lógica dele? Onde que está a fonte desse poder e dessa autoridade? Olha o que o texto diz, no capítulo 8, versículo 9. Pois eu também sou o homem que tem autoridade, ou que sou sujeito à autoridade? Opa! Olha aí, ele está dizendo: eu tenho autoridade para dar ordens e as pessoas me obedecem. Você tem autoridade para falar e as coisas acontecem. Então só fala, eu sei que vai acontecer. Mas ele diz: eu tenho autoridade porque eu tenho uma posição no império, ou eu tenho autoridade porque eu sou sujeito? Esse é o princípio, querido. Quando você é submisso, está debaixo da missão de
Quando o centurião romano fala aos seus soldados, estando sujeito à autoridade do império, é como se o imperador estivesse falando através dele. Eu tenho autoridade porque sou sujeito o meu poder ao império. Agora, transferindo isso para a ideia do reino, Jesus diz: eu não vi em Israel um homem que entendeu esse princípio. Porque está todo mundo questionando a minha autoridade. Esse homem entendeu que quando eu falo, é porque eu estou sujeito à autoridade do meu Pai. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que Deus Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando essa mulher que é sujeita ao homem, que é sujeita a Cristo, que é sujeita ao Pai, quando essa mulher fala, quem é que fala através dela? Ela ou Deus? Logo, no reino de Deus, submissão não é sinônimo de inferioridade, mas de unidade, poder e autoridade. Porque quando eu falo submisso a, quando eu falo, aquele que está a quem eu sujeito é que fala por mim, é que dá respaldo e força e autoridade àquilo que eu estou falando. Por isso que Jesus, quando fala, ele diz: eu falo como quem tem autoridade, porque o que eu falo é o que eu primeiro ouvi. Quem fala o seu próprio ensino, ensina para a sua própria glória. Eu só ensino o que eu vejo meu Pai ensinando. Uau! João ficou 18 anos no deserto para descobrir qual era a palavra que ele tinha que dizer. Gálatas 1 fala que Paulo ficou 14 anos na região das Galácias, no deserto, para entender qual era a mensagem que ele tinha que comunicar. Quando ele desce do Sermão do Monte, ele trata da condição de pecado, da lepra, e logo depois ele vem tocando por meio da autoridade reconhecida por um gentil. E olha o que ele fala no capítulo 8, versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Sabe o que significa isso? Significa que quando Deus chamou Abraão depois de decretar a falência de toda iniciativa do projeto humano. Primeiro com a queda de Adão, depois com a cidade de Caim, depois com o dilúvio em Noé, depois com a torre de Babel. Deus deu corda ao homem, até que o homem visse que o seu projeto não ia dar lugar nenhum. Ele levanta Abraão e fala: eu vou começar um novo protótipo, uma nova matriz cultural, a partir do qual eu vou levantar um povo que vai abençoar todas as famílias da terra. Deus falou: Abraão, eu vou te abençoar, não para que você se sinta melhor que o outro, não para que você seja um acumulador de bênção, mas para que você seja uma bênção e abençoe todas as famílias da terra. Anos e anos e anos depois, Jesus desce no monte e ele se depara com um romano, e ele vai lembrar de quem? Está se cumprindo a promessa a Abraão. Todas as etnias e os povos da terra estão sendo tocados pelo Evangelho. Aleluia! Eu te abençoo para que você entenda que todo poder, potência, capacidade que Deus te deu é para que isso seja sujeito à missão de Deus, que é de abençoar todos os homens da terra. Minha oração tem sido: Deus, convence os meus irmãos que cada vez que eles são abençoados com algo, não é apenas para que eles tenham uma bênção, mas é para que eles sejam uma bênção. Para que essa resposta de oração os transforme, os torne melhores. Não é tenha uma bênção, seja uma bênção. Para quê? Para que todas as pessoas que estão à sua volta saibam que o seu Deus é um Deus abençoador. Quantos já foram abençoados com alguma resposta de oração nesses 40 dias? A minha pergunta é: com quem você já dividiu isso, querido? Estão entendendo? Isso não te edificou, isso não te tornou melhor. Agora, com quantas pessoas você dividiu isso dizendo: o meu Deus é um Deus abençoador de todos os homens, e eu preciso te contar o que Ele fez na minha vida. Quando ele sentou com esse homem, ele lembrou de Abraão. O poder de Deus me fortalece para entender que um simples problema abre portas para grandes oportunidades. O texto diz: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama
com febre. É algo que a gente aprende a lidar no nosso dia a dia, é ou não é? É ou não é, gente? Por isso que é uma situação simples. Mas essas simples demonstrações de poder que acontecem dentro da sua casa, entre a sua família, vão gerar um testemunho público de impacto àqueles todos que estão à sua volta. Não subestime, não menospreze as orações que você faz com a febre do seu filho. Não menospreze, não subestime as orações que você faz por causa da enxaqueca da sua esposa. Eu vejo Jesus entrando na vida cotidiana de Pedro, na vida ordinária de Pedro, nessa casa. É o lugar onde a gente é de verdade. Não é? Não é lindo isso? Jesus entra na casa de Pedro e não ressuscita ninguém, não cura nenhum leproso, ele cura uma febre, velho. Mas a partir de ver Deus operando na simplicidade da vida cotidiana, você vai ver que isso abriu oportunidades de muita gente vir e ser tocada, ser curada, ser liberta e ser salva. Toda a verdade que é transmitida na igreja é encarnada em casa e testemunhada na cidade. Repita comigo: verdade na igreja, encarnada em casa, praticada em casa, testemunhada na cidade. Se tem algum probleminha nessa equação, qual é? O testemunho que eu dou na cidade muitas vezes não tem a ver com a verdade que eu ouço na igreja. Já viram isso já ou não? Qual que é o elo perdido disso? É em casa. Se o testemunho que eu dou na cidade não tem a ver com a verdade que eu ouço na igreja, se a verdade que eu vivo na cidade não tem a ver com a verdade que eu ouço na igreja, é porque essa verdade não está sendo encarnada em... Por que muitas vezes os filhos não querem vir à igreja? Porque a vida na igreja não está interferindo na vida em casa, logo não contribui para o testemunho na cidade. A gente continua tendo um culto bonito e morando numa cidade feia. Por quê? Porque a gente não encarna isso na casa, orando pela febre. Gênesis 18, Deus fala assim: como que eu vou esconder de Abraão que eu vou destruir uma cidade, sendo que eu chamei ele para abençoar todas as famílias da terra? Um homem que eu chamei para instruir os seus filhos e ordenar a sua casa. Abraão abençoou todas as famílias da terra, começando por instruir os seus filhos e ordenar a sua casa. Comece pela sua casa. Comece por Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Comece orando pela febre, que depois Deus vai trazer uma cidade para você orar por ela. Aleluia! Não subestime. Então, situações simples, problemas simples podem abrir portas para grandes oportunidades. Hoje você pode estar orando pelo seu filho com febre. Amanhã você pode estar orando pelo CEO da sua empresa, para que Deus cure ele de um câncer. Estão entendendo? Deus vai trabalhar dentro dessa ordem na sua vida. Então não subestime o que Deus pode fazer na simplicidade da sua vida diária com os seus filhos. Às vezes uma experiência dessa com o seu filho, com a sua esposa, pode marcar a vida dele para sempre. Isso se chama discipulado. Olha que lindo, Jesus vem enfrentando a lepra, ele vem trabalhando essa condição do pecado, e ali ele se revela como um sumo sacerdote que tem poder sobre todo o efeito do pecado, sobre toda a doença. Depois ele vem trazendo a graça de Deus, tocando os gentios, tendo a sua autoridade reconhecida. Depois ele mostra o processo em que esse poder atua do secreto para o público, de dentro para fora. E aqui você vai perceber que quando você começar a atuar na cidade, quando você começar a atuar na esfera pública, você vai se deparar com o que eu chamo de colisão espiritual. O príncipe da potestade do ar que atua sobre os filhos da desobediência. Há uma ordem caída, há um príncipe, há um líder, há uma regência que atua por meio da desobediência. Presta atenção, não está falando que esse líder, que esse príncipe, que ele tem poder, ele tem legalidade. Ele precisa que a desobediência exista para que ele tenha influência. Estão entendendo?
Nós não precisamos fugir do diabo, não fugir do mundo. A única coisa que Paulo fala para o seu discípulo fugir é: foge das suas paixões. Nós tivemos aqui na aula passada, na escola de oração que acontece todas as segundas-feiras. Você é muito bem-vindo a participar, tem sido um tempo maravilhoso, tem vindo muitos irmãos. Nós tivemos a pastora Ailda do Vale da Bênção nos falando sobre batalha espiritual, foi incrível. E ela falou que a principal arma da batalha espiritual é a obediência. Jesus, ele não pôde ser resistido por essa força espiritual que atua sobre a desobediência, porque quando ele foi tentado no deserto, ele apenas disse: está escrito, está escrito, está escrito. Você precisa se posicionar, confiar, se posicione, porque ele vai embora. Deus é o seu Senhor, ele já te comprou com o seu sangue, você é dele. Não há mais nenhuma condenação, não há culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que nos preparar, porque nós não estamos na Disney. Nós estamos num mundo hostil ao que nós cremos e ao Espírito de Deus que atua em nós. Estamos juntos? Em nome de Jesus, o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, e conheçam a paternidade de Deus. Mas o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém, queridos? E o final da história já está determinado. Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e a consumação. Que Deus nos ajude a nos manter firme, a não termos medo. Não tenha medo. Isso vai nos fazer fechar essa mensagem com o último ponto. O poder de Jesus me fortalece para vencer o medo e as tempestades. E eu quero que você entenda algo, né? Que muitas vezes você vai se deparar com uma estrutura espiritual, um pecado sistêmico estrutural, né? E você vai ter que se manter firme, resistir ao diabo até que ele fuja de você. Estamos juntos? Até que não haja nada dele em nós. E nós temos que ter postura com relação a isso, nos manter firmes numa legislação. O reino dos céus, o mundo espiritual, ele é legislativo. Ele é legislativo, funciona por meio de leis. Estamos juntos? Não adianta fazer xixi, não adianta derramar vinho, não adianta derramar óleo, não adianta jogar sal, nada disso. É um universo sustentado por leis espirituais. Por isso que Jesus, quando foi tentado, legislou sobre a própria fome. Uau, cara! Ele pegou a Torá, que é a lei espiritual de Deus, e começou a decretar sobre a própria fome, porque no final de 40 dias, você não vai ser tentado quando você está bem, você vai ser tentado no final de 40 dias quando está com fome. E ele pega e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou com fome, mas eu dependo do que Deus fala comigo. Uau! É assim que nós vamos nos posicionar, querido. E entender que esses processos, muitas vezes de tempestades, são processos não para que tenhamos medo do inferno, do diabo, das suas intenções, mas que possamos crescer no conhecimento de Deus, sermos fortalecidos nesse poder de Deus, operando em nós e operando através de nós. Por isso, não tenha medo. O poder de Jesus me fortalece para vencer o medo e as tempestades. Eles entraram num barco com Jesus. Eu vejo que o homem, na história, ele teve que lidar com duas arcas. A primeira arca, ele teve que entrar dentro dela, a arca de Noé. Estão entendendo? A primeira arca, ele entra dentro dela e ele é salvo. A segunda arca é aquela que ele carrega nos ombros, que tem uma arca cujos querubins ele se assenta. 2 Samuel 6 fala que ele se assenta sobre os querubins da arca. Ou seja, essa arca fala de governo de Deus sobre a minha vida. Então eu entrei numa arca, salvação, que me leva ao governo dele sobre a minha vida. Se Deus é Senhor de tudo na minha vida, tudo está a salvo. Logo, não preciso ter medo. Quem tem medo? Quem tem medo é porque sente medo de perder. Estamos juntos? Se eu tenho medo de perder, eu só vou perder aquilo que eu sou dono. Se
Já não sou mais dono de nada que tenho, porque tudo é dele, porque foi comprado por meio do seu sangue para Deus. Se não tenho nada, tudo é dele, o que perderei se nada tenho? E se tudo é dele, e está debaixo do governo dele, tem como se perder? Está a salvo. Então por isso que Jesus dormiu no meio da tempestade, porque estava tudo a salvo. Aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje aprendendo a descansar naquilo que você tem que descansar e ficar atento e naquilo que você tem que ficar atento. Quando diz respeito à sua vida, ao seu destino, às coisas que você vive em Deus, eu peço para que você descanse, porque é tudo dele. Seus filhos são dele, sua vocação é dele, sua casa é dele, é tudo dele, está a salvo. Amém, querido? Você entrou na arca, Noé e a sua família foram salvos. Lindo isso, né? Agora teve uma situação muito próximo de Páscoa, em que Jesus ficou muito aflito, em que ele fala: precisamos ficar alerta, precisamos ficar alerta. Só que os discípulos dormiram. Percebe? Quando era para descansar, eles ficaram agitados. Quando era para ficar agitado, eles dormiram. Por quê? Eles ficaram agitados quando o que estava em risco era a própria vida. Mas eles dormiram quando o que estava em jogo era o reino de Deus. Quando diz respeito às nossas coisas, a gente fica desesperado. Mas quando a gente olha para Atos, e Atos fala que os céus estão segurando Jesus, porque ele já está pronto, mas a igreja ainda não, a gente fica tranquilo. Que Jesus vem para reinar com um reino de sacerdotes, mas nós não conseguimos nem fazer discípulos. Como que nós vamos formar um povo sacerdotal, que são ministros de Deus, que vão governar a terra com Jesus? Quando se trata das coisas do reino de Deus, da volta de Jesus, de preparar uma noiva para Ele, de preparar uma geração de crianças, de jovens, adolescentes para Ele, a gente fica tranquilo. Mas quando são as nossas coisas, a gente fica desesperado. Só que com relação às suas coisas, Jesus está dormindo. Com relação ao reino, os céus estão segurando Ele. Jesus está pronto para voltar, mas nós não estamos prontos para reinar. Que Deus nos ajude. Jesus, quando desceu do monte, Ele diz: eu vou mostrar para vocês o poder do reino do meu Pai. E esse poder é o poder que vai operar através de vocês, e vocês poderão fazer coisas maiores. Você crê nisso? Que Deus nos ajude, que Deus derrame sobre nós desse amor compassivo, esse amor que é tomado de compaixão. Que Deus derrame sobre nós essa submissão, de sujeitar a Ele todas as coisas, para que venhamos aumentar em autoridade espiritual, que vai começar de dentro de casa, orando com a febre, até começando a atuar nas esferas públicas da cidade. E aí nós vamos nos posicionar firmemente com relação aos poderes espirituais que atuam no curso desse mundo, e vamos descansar, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar.